Culto racional. A palavra de Deus é a nossa bússola, nosso guia, que nos dá a direção certa em todos os sentidos. E devemos segui-la se quisermos fazer a vontade de Deus, nosso Senhor. Está escrito em Romanos 11:1 que nós devemos servir a Deus continuamente, sendo nós mesmos sacrifícios vivos, oferecendo a Deus o nosso corpo em santidade para louvor do nome do Senhor. Um culto diário, cotidiano e contínuo, com o corpo, com o intelecto, com o espírito, com a razão. Devemos adorar e servir a Deus em todos os sentidos e em todos os momentos, não apenas nos dias e horas de culto na igreja, quando estamos todos reunidos na grande congregação, louvando a Deus com os irmãos, mas também na nossa casa, no trabalho, na rua, na escola, naqueles lugares que pensamos que ninguém nos conhece, ninguém sabe que somos servos de Deus. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Sempre estamos sendo observados e analisados por Deus. Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, o que falamos, tudo é registrado no céu e guardado para o dia final, o dia do julgamento, a menos que haja um perfeito e sincero arrependimento. Porém, só é possível agradar a Deus com todo o nosso ser quando somos seguidores fiéis da palavra de Deus e somos conduzidos pelo Espírito Santo. A palavra diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e fazendo assim, não cumpriremos a vontade da carne, que é contra a vontade do Espírito. Gálatas 5:16. Também recebemos pela palavra uma instrução valiosa para fazermos a vontade de Deus. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Efésios 4:31. Afinal, o que nos aflige mais do que essas coisas em nosso dia a dia? Mas temos o mandamento de Deus de nos apartarmos dessas coisas. Imagine o que é servir a Deus a todo instante, com o espírito, com o próprio pensamento, servir a Deus com a razão, em todos os minutos, sempre antes de qualquer coisa pensar: isto agrada a Deus? Isto honra a Deus? Isto provém de Deus, do maligno ou da carne? Devemos fazer tudo o que um cristão deve fazer. Por exemplo, pensar sempre: isto é próprio de um cristão, que tem a Deus por Senhor e a Bíblia por guia? Tudo o que agrada a Deus deve agradar a nós, e o que Deus não gosta, também não devemos gostar. Assim faremos a sua vontade. No livro de João está escrito que Deus é Espírito, e importa, é necessário, é importante que os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, com essência, com a vida, com os sentimentos de amor, de fé, de alegria, não de mágoa, rancor, tristeza, pensamentos maliciosos, não. Deus é perfeito e merece um louvor perfeito, completo e não pela metade. Nossa vida deve ser um instrumento bem tocado por nós em louvor a Deus. Adoramos a Deus perfeitamente quando negamos a nós mesmos, quando negamos a nossa vontade, o nosso eu. Temos muitas coisas na vida e no dia a dia para atender, mas em primeiro lugar deve ser o Senhor. Primeiro Deus, primeiro Jesus, primeiro nossa comunhão com o Espírito Santo, que é o nosso principal amigo. Depois vem a família, a igreja, o ministério, a profissão, enfim. Mas em primeiro lugar, o Senhor e a sua vontade. Faça-se a tua vontade tanto na terra como no céu. Devemos ser sinceros com Deus, não apenas orando esta frase, mas praticando-a todos os dias. A vontade do Senhor primeiro. A nossa vontade muitas vezes não deve nem aparecer, nem em último lugar, como sentimentos de raiva, ou sentimentos maliciosos, ou de murmuração. O nosso eu carnal deve estar pregado na cruz com o Senhor Jesus, e a vontade do Espírito Santo bem viva na nossa vida, como na ressurreição do Senhor Jesus. Entenda, morremos para o mundo e para nós mesmos, e nascemos de novo, mas agora para Deus. Deus merece que lhe adoremos e lhe honremos de todo o coração. Por isso não importa quando ou onde, ou na frente de quem quer que seja, não nos envergonhemos, sirvamos a Deus com nosso corpo,
pois na eternidade Deus nos honrará diante dos seus santos anjos, por termos lhe servido de corpo, alma e espírito. Sirvamos a Deus com nossa vida, com nosso coração e com nosso entendimento, com todo o amor que pudermos lhe dar. Amém.